Uma palestra agora sobre prevenção e recaída. Voluntário Ricardo, lá de Rio Claro. Por favor, meu querido. Aumenta um pouquinho para mim, por favor. Acende a luz um pouco, porque enquanto ele não... a gente pode tirar umas fotos, né? Muito bem, Rafa. Gente, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo, eu sou lá de Rio Claro, dependente químico, usuário de droga injetável, e hoje, exatamente esse ano, fazem 25 anos que eu estou limpo do uso de drogas. Eu gosto muito de começar a minha participação pedindo isso aqui, porque eu entendo exatamente a responsabilidade que é estar aqui e principalmente deixar uma mensagem para que a gente possa levar para casa. E de tudo que eu vou falar hoje, eu acho que no meio do caminho eu vou falar sobre ela. Uma coisa eu gostaria que vocês levassem para casa, pelo menos uma. Então eu peço a Deus que eu atrapalhe o mínimo possível aquilo que Ele preparou para nós no dia de hoje. É assim que eu gosto de começar. Para quem já ouviu essa palestra, porque essa palestra já foi feita em vários lugares. Às vezes as pessoas, esses dias eu até estava meio assim, porque as pessoas falam assim: Ricardo, queria aquela palestra, não sei o que tal. Eu falo, poxa, aquilo lá de novo, parece meio repetido. Mas depois eu vim entender que se as pessoas estão pedindo aquela palestra, é porque aquilo de alguma forma fez a diferença para alguém, ou de alguma forma a mensagem chega. Então, primeiro, Antônio, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, e eu vou tentar passar da melhor maneira possível para vocês. É um assunto, acho que todo mundo já veio aqui, já dedilhou pelo menos por esses caminhos, dizendo sobre a individualidade da recuperação e o respeito pelo setor humano, pelo fator humano, pela pessoa. Então não existe uma regra.
Eu não saberia vir aqui e dar uma regra, eu não sei. Malemar eu sei cuidar da minha vida, malemar. Quando se fala de sobriedade, eu estou limpo há 25 anos, eu nem sei há quanto tempo eu estou sóbrio. Às vezes eu estou sóbrio somente há uma semana, porque a minha sobriedade eu perco fácil. E recuperação para amor exigente não é simplesmente ficar longe das drogas, não. Recuperação é buscar a sobriedade dia após dia. E ela vai ser, e aí quando fala assim, Ricardo, como é que você está? Eu falo assim, cada vez melhor. É porque eu vou buscar e vou trabalhar a minha sobriedade para o resto da minha vida, porque ela precisa ser trabalhada. Antigamente eu culpava a minha adicção de ser quem eu era, ou quem eu sou, na verdade, porque existem vários Ricardos aqui dentro. Existe esse que eu estou falando com vocês, existe um que é só eu e eu mesmo, existe eu na rua, eu com uma menina, eu com a minha esposa, eu com meu filho, eu pescando, eu com os meus amigos. Existe um monte de versões do Ricardo. Confesso a vocês que algumas delas eu tenho vergonha de apresentar para vocês, com toda certeza. Eu tenho que ser honesto em falar isso para vocês. E essas que eu tenho vergonha de apresentar para vocês é que ainda precisam ser trabalhadas dentro do meu interior. Então a gente vai tentar falar um pouquinho hoje sobre prevenção. A recaída é só sobre o uso de drogas? Não. Sobre comportamento. Então é só para quem usa droga? Não. É para qualquer pessoa. Porque como todo mundo sabe, existe um monte de gente que nunca usou droga na vida e é uma droga de pessoa, porque se comporta de maneira inadequada. Eu sou essa droga de pessoa. Eu sou esse Ricardo também, droga de pessoa, sem usar droga. Prazer, estou aqui. Então vamos lá. É para você, Rafa, que eu aponto? Pega meu revólver lá aqui, que não estou dando certo aqui não. Aonde? Aqui? Que caixinha aqui? Você vai tomar um tiro, velho. Fica zoando comigo, cara. É pra você, Rafa, que ele aponta? É pro Rafa. Eu falei pra você que era pro Rafa, tu não tá ouvindo? O revólver tá lá na moto lá, Guilherme. Cara, evitar, né? Lugares, pessoas e situações. Eu estou cansado de ouvir isso. Só que isso, eu acho que a exaustão, pelo menos um professor muito importante de arte marcial dizia o seguinte: a exaustão leva à perfeição. Eu já dei esse soco, dá 1000 vezes, cara, dá 2000 vezes. A exaustão te leva à perfeição. Evitar lugares, pessoas e situações parece bobagem. Eu gosto muito de dar um exemplo sobre o funcionamento do nosso cérebro com algumas coisas. Então, se nós adictos pegarmos, por exemplo, hoje o Antônio chegou aqui e falou assim: nunca usei droga sozinho. Beleza, uma característica. Então, se a gente falar assim, pessoas para o Antônio, se nós tirássemos, por exemplo, somente os amigos do Antônio, veja que eu não estou falando para o Antônio parar de usar droga, eu estou falando, para de andar com essas pessoas, Antônio. Eu nem falei de droga para o Antônio, mas o Antônio relatou que ele só usava na companhia de pessoas. Se eu tirar as pessoas, logo é um fator negativo para o Antônio usar. Por onde que eu vou na minha recuperação? Talvez eu vou pelas lateralidades. Talvez eu não vou direto no negócio da droga. Eu uso artifícios para não ir para a droga. Então eu preciso entender todo um contexto. Quando a gente fala assim de lugares, quem concorda comigo que às vezes a gente não está pensando em comida, mas quando a gente sente um cheiro, por exemplo, de um frango assado, de um churrasco no vizinho, de não sei o quê, a gente fala: caramba, deu fome, ou deu vontade de comer, por exemplo. Deu vontade de comer, eu não estava pensando, não fazia parte de mim, nem passou na minha cabeça isso. Olha que interessante se você falar assim, lugares,
te proporciona uso? Claro, é intrínseco, está dentro de você. Você não tem controle. Simplesmente aflora uma coisa que você nem imagina que pudesse ser aflorado. Por causa do quê? De um lugar. Eu preciso evitar com toda certeza. Eu preciso evitar algum tipo de pessoa com toda certeza. Eu preciso evitar algum tipo de situação com toda certeza. Qual, Ricardo, eu tenho que evitar? Não sei. Não sei. A avaliação é sua, não é minha. O autoconhecimento é seu, não é meu. Mal é mal, eu cuido da minha vida. Então, quando a gente fala assim, setores de riscos, aí eu coloco aqui, placas em branco. A placa em branco é uma coisa que nasceu dentro de mim, o seguinte, sabe aquele amigo que tem cara que é um fator de proteção na sua vida. Então, tanto é fator de risco, lugares, pessoas e situações, como também é fator de proteção, lugares, pessoas e situações. Mas eu vou dar um exemplo assim, amigo que faz ele é totalmente contrário ao meu uso, totalmente. Um cara que eu chego e falo assim, velho, eu tô pensando em usar hoje, tá difícil para mim, não sei o quê. O cara fala, Ricardo, para, velho, sai fora. Se você for usar, não vou andar com você. Se você for fazer isso aí, eu vou embora para casa. Se você, o cara, ele me deixa. Ele a priori ele me censura, mas ele não concorda. E não concordando, eu querendo fazer, então ele me abandona. Ele fala, cara, desculpa, não vou ficar com você. Se você for fazer isso aí, esquece, deixa nosso rolê para outro dia. Esse é um cara de proteção para mim andar, porque é um cara que vai contra os meus desejos, ele vai contra a minha vontade de uso. Esse é um cara bom para mim andar. E tem amigo, e é verdade, nós temos, principalmente quando nós estamos no circuito de uso, todos os meus amigos são usuários quando eu estou no circuito de uso. Eu não tenho amigo careta, eu só tenho amigo que usa. Então, resultado, eu saio para usar, eu saio com os meus amigos e acabamos usando. Resultado, esse cara é um fator de risco para mim. Aí eu paro de usar. Ele está usando, ele vai me incentivar, não posso andar com ele. Aí eu vou dizer uma outra personagem, o amigo placa branca. Sabe o que é o amigo placa branca? Ele não usa droga, mas ele não liga se você usar perto dele. Fica à vontade, você vai cheirar, vai esticar uma carreirinha? Vai enrolar um baseado? Vai fumar uma pedra? Fica à vontade, cara. Eu não uso não, mas que boa. Fica à vontade. Esse cara também não serve para andar comigo. Eu não posso ter amigo placa branca, porque eu não respeito os limites. Então tem que estar escrito lá qual é o limite. Imagina numa rodovia, se não tivesse limite de velocidade, a placa fosse branca. Anda quanto você quer. Algumas pessoas respeitariam talvez, mas a maioria não. Eu não posso ter amigo placa branca. Então, esses caras é uma relação assim, bares, boates, vida noturna, amigos que fazem o uso de drogas, compulsivamente ou não, dinheiro na mão. Dinheiro na mão são situações. Eu dou muita oportunidade para pessoas do amor exigente trabalharem comigo. Confesso a vocês que, com raríssimas exceções, alguém deu certo. Tudo bem, porque talvez não teve o despertar espiritual ainda para o negócio. Mas é muito comum, no primeiro dia de pagamento, esse cara recair. Então ele está indo bem, ele está querendo, ele está lutando com a recuperação dele, mas o dinheiro na mão, cara, é um problema no começo. Eu preciso entender esse contexto. Então nós que somos compulsivos, e uma outra coisa que eu quero falar na verdade, é o seguinte: cuidado, nós dependentes químicos, cuidado com a questão seguinte: eu parei de usar droga, beleza, estou salvo. Não está salvo, porque a nossa doença não é a droga, a nossa doença se chama compulsividade, e ela migra silenciosamente para outro lugar. Quando a gente começa a usar droga, a droga é silenciosa. Ela não vai fazendo o efeito que faz, ou o efeito que
que a gente chegou a conhecer no final. Ela é silenciosa, ela é legal, ela é bacana, é gostoso de usar. Conforme eu vou caminhando por ela, eu vou me dando mal. E aí eu vou entendendo que não dá certo. Chega um determinado momento, resolvo parar então de usar droga. Perfeito, consigo parar. Substituo a minha compulsividade por outra coisa. Começa de que forma? Silenciosa de novo. Masturbação, por exemplo. Ah, mas uma vez por dia não tem problema. Ah, 2 vezes por dia não tem problema. Ah, 3 vezes por dia não tem problema. Depois eu estou assistindo filme pornô o dia inteiro. Depois eu não consigo passar um e-mail, eu não consigo estudar para a prova. Eu abro, já teve relatos aqui dentro de menina de 16 anos, chegou assim para mim: Ricardo, eu estou estudando matemática, eu preciso parar para ir me masturbar. Compulsividade pela masturbação. Migra de uma coisa para outra. Outro fator que eu quero falar aqui, talvez ainda pouco discutido: cocaína e dependência do sexo andam paralelos. Esse assunto tecnicamente ainda não veio à tona, tecnicamente, mas um dia a gente vai ouvir isso, sobre estudos científicos sobre o prazer da cocaína. Eu não sei que parte do córtex frontal cerebral que atinge, mas é o mesmo do sexo. Resultado: é muito comum um dependente de cocaína, seja ela cheirada, injetada ou outro tipo de uso, migrar para a dependência do sexo, a compulsividade, aquilo que nós temos doença. E aí nós podemos falar do jogo, da compra, da comida, de outra droga. Eu só estou bebendo agora, tá legal, tá tranquilo, parei de cheirar cocaína. Então, quando a gente fala de fatores de risco, eu também tenho que falar de fatores de proteção. Eu só preciso colocar as pessoas corretas e nos lugares corretos. Então, se nós imaginarmos que um ambiente, por exemplo, escuro, um barzinho, massa, top, mas fez parte do meu cotidiano de uso, se eu entrar num barzinho, por exemplo, luz escura, mais não sei o que, tá? Pô, puta clima incrível, para mim faz mal. Imediatamente acende aquilo que eu estou falando, por exemplo, do odor do churrasco na casa do vizinho. É sem querer, mas vem, sem eu pensar. Justamente, nasce do nada. É como se abrisse uma gaveta e falar: viu, está aqui agora. Aí você tem que lutar contra isso. Então é melhor não ir no começo. É melhor entender como é que você funciona, para que essas coisas a gente possa viver em abstinência. Não vou nem falar de sobriedade aqui, porque é um caminho muito mais longo, mas viver em abstinência, que é o primeiro passo. Primeiro eu preciso conseguir isso. Sobriedade vai vir no decorrer das coisas. Eu gosto de colocar uma coisa assim, falar assim: vamos colocar tudo em cima da mesa? Tudo que nós temos, vamos colocar em cima da mesa? Ricardo, você, o que você precisa colocar em cima da mesa para cuidar de você? Porque você é mau pai, você é mau marido, você é vagabundo, você fala na gíria, você fala palavrão, você usa droga, você não sei o... Cara, põe tudo na mesa, aí eu coloco. Eu relato tudo que eu tenho, eu ponho na mesa. Sabe o que vai acontecer? Eu trabalho com isso. Conforme eu vou vivendo e eu vou ficando limpo, vão aparecendo sentimentos, vão aparecendo coisas que eu não tinha, porque eu ainda não tinha vivido isso. E são novas coisas, e são coisas que eu também preciso colocar sobre a mesa. Então são tratamentos, são observações, são cuidados que eu também tenho que ter, mas eu não sei ainda. Eu sei conforme eu vou caminhando, conforme eu vou ficando limpo. Então, o primeiro mês de abstinência, você tem algumas relações. No segundo mês, você tem outras. Quando você tem 5 anos de abstinência, você tem outras. Não é estranho a gente ouvir falar assim: Ricardo, cara, tá difícil a minha recuperação. E eu falo: por quê? Cara, é uma massa de responsabilidades. Agora eu tenho muito a fazeres, eu tenho muito. Claro, você não tinha nada. Você estava vivendo no mundo da lua, e agora estão te cobrando coisas. Então é claro que tem um peso. Mas não trate a recuperação como sendo um peso nas suas costas.
Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: Ricardo, tá foda, cara. Eu falei: tá foda o quê? Tá foda, faz 2 meses que eu não cheiro. Eu falei: não, velho, não tá nada foda, tá ótimo. Foda é ficar olhando no buraquinho da fechadura, encanado. Isso que é foda. Isso que é difícil. A recuperação é um prazer, cara. E ficar limpo é um tesão. É incrível ficar limpo. Então eu tenho que ter leveza nesse processo. Eu não posso colocar: nossa, que difícil. Não, cara. Difícil é ficar usando droga. Difícil é trocar minhas coisas. Difícil é ficar olhando pelo buraco de uma fechadura 2 horas. Ou desvasculhando um tênis achando que você vai achar droga no telhado, não sei aonde que você escondeu. Isso que é difícil. Difícil é não conseguir conviver com você mesmo. É não administrar as rédeas da sua própria vida. Isso que é difícil. Ficar limpo é um tesão, cara. É muito legal. E as coisas vão acontecendo. E eu vou precisando ir trabalhando isso. Quanto tempo, Ricardo? Para o resto da vida. Porque eu vou me percebendo. Eu vou me percebendo, por exemplo, como um pai ausente. E sempre achei que eu fui o máximo. E de repente eu percebo que não sou. E de repente eu percebo que eu não entendo a linguagem da minha filha, que tem 21 anos. E que eu preciso ir, que eu estou, ou que eu estava, pelo menos até ontem, construindo uma muralha entre eu e minha filha. E aí eu vim perceber que conforme a gente vai colocando um tijolo após o outro, o nosso distanciamento cada vez vai ficando maior. E a última coisa que eu quero é me distanciar das pessoas que são importantes para mim, por exemplo, a minha filha. Depois de 25 anos de abstinência, eu fui entender que eu preciso desconstruir esse muro que eu mesmo pus entre nós dois. Porque senão ele fica tão alto que eu não consigo jogar nenhuma rosa do lado de lá. E é o que eu não quero. Isso não estava na mesa quando eu pensei em me recuperar. Isso aconteceu agora. Como vencer os pensamentos compulsivos e obsessivos? Como prevenir recaídas? Existe uma coisa que eu aprendi e eu acho importante, porque durante muito tempo na minha vida eu lutei contra sentimento. Eu não queria sentir. Isso que você falou, como é que é seu nome, Alex, né? Sentimento, eu não queria sentir. Maria, você já usou droga na vida? Não. Maria, corre o risco hoje, a hora que acabar o nosso encontro, de você dar uma desculpa para os seus amigos que estão aqui, pegar um carro, ir num bar, tomar um gole de cachaça? Passa isso na sua cabeça? Não existe a menor possibilidade, foi o que ela falou. Não passa na cabeça dela. Mas eu vou perguntar para um alcoólatra se corre o risco, ou se existe um desejo dele dar um perdido num amigo dele e falar assim: só um golinho ali, ninguém vai nem perceber. Corre o risco, gente. O cara tem que lutar contra isso para ele ficar aqui dentro, porque existe um turbilhão de coisa falando: Ricardo, vai, velho, vai. E esse turbilhão de informação, de vontade, é a mesma coisa que a gente sente quando está chegando próximo da hora do almoço, por exemplo. Falou: vai almoçar, você está com fome. Aí você fala: não vou fazer regime, que eu estou meio gordinho, vou fazer regime. Vê uma informação, fala assim: não, cara, vai que você está com fome. Eu falo: não vou, eu vou fazer regime. O seu organismo não quer saber se você está gordinho ou não, meu irmão. Ele vai ficar dando informação em você: vai que você está com fome. E uma hora você abandona o regime e vai. Para quem é dependente do álcool, essa informação existe de 5 em 5 minutos no começo da recuperação. Eu lutava contra sentimento. Eu não queria sentir isso que você não sente, Maria. Eu sentia e eu ficava bravo comigo. Resultado: esquece. Sentimento é uma coisa que a gente não controla. Não é nosso. Simplesmente você sente. Você sentir um cheiro do churrasco e você sentir vontade de comer a carne, cara, você não pode sentir um cheiro e falar assim: não vou sentir vontade.
Você não pode, por exemplo, alguém te ofender, te dar um tapa na cara e você falar assim: eu não vou ficar nervoso com você. Você pode não reagir, porque isso é uma ação, a não reação. Mas o sentimento, você não tem como evitar, cara. Ficar triste, você não tem como evitar. Isso é o sentimento. Sentimento, pensamento e ação. Existem 3 coisas. O sentir é descontrolado, não tem como não sentir, mas pensar e agir tem como. Eu vejo uma mulher atraente, né, Guilherme? Eu e o Guilherme, a gente conversa muito sobre isso, por isso que eu brinquei com ele. Mas calma, Guilherme, não vou falar nada dos cursos anteriores, não. Aí eu vejo eu vejo uma mulher atraente. Eu sinto um desejo. Eu sinto uma vontade de fazer um gracejo. Eu sinto. Aí eu penso em como chegar nela, por exemplo. Eu vou escrever um bilhetinho, a hora que ela for tomar um café, eu vou deixar na cadeirinha dela. Vou comprar um bis, tá aqui, eu já até comprei, ó. Vou comprar um bis e vou deixar com um bilhetinho. São pensamentos, cara. Depois do pensamento vem o quê? A realização da ação. E aí pode dar certo ou não. O que dá certo? Trair minha esposa, por exemplo. Pode dar certo ou não. Eu sinto, eu penso, eu faço. Eu vejo uma mulher bonita, queria ser santo. Não dá, velho. Desculpa. Eu senti desejo, eu senti atração. Continuar pensando e executar o meu ato, aí eu consigo. O pensamento é compulsivo. Para isso eu preciso usar uma técnica, que é uma técnica de fechar uma gaveta e abrir outra. Isso é muito importante. É uma técnica bem interessante, Alex. Fala para mim um dos momentos mais felizes da sua vida. Numa palavra assim, um aniversário, um casamento, nascimento do filho do Alex. Pronto. Cara, de verdade, você acha que o Alex, olhando para minha cara aqui, ouvindo o que eu estou falando, ele estava pensando no nascimento do filho dele? Claro que não. Mas a hora que eu provoco o Alex busca lá no arquivo dele uma gaveta, abre, puxa um negócio chamado nascimento do meu filho e fala: Ricardo, foi o momento mais feliz da minha vida, cara. Pronto. Eu fechei uma gaveta, tive que abrir outra, porque não dá para deixar 2 abertas. Então, nesse contexto, se eu estou com um pensamento obsessivo compulsivo, eu preciso fechar essa gaveta e abrir outra. Se eu tiver que fechar essa gaveta 300 vezes por dia, eu fecho ela 300 vezes por dia e abro alguma outra que seja alguma gaveta de proteção. Quantas vezes, Ricardo? Não sei, quantas for necessário. E essa gaveta de proteção pode ser um afazer também. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa. Eu estou com vontade de usar droga? Cara, vou dar um telefonema para minha mãe, porque faz não sei quanto tempo que eu não falo oi para ela. Pronto. Aí você deu o telefonema, ficou 10 minutos com a sua mãe, desligou o telefonema, a gaveta de novo está aberta, aquela aqui do desejo do uso, do pensamento compulsivo. Eu fecho ela de novo, agora eu vou fazer outra coisa. Quantas vezes forem necessário fechar a gaveta, fecha. Porque enquanto estiver no nível se eu potencializo o meu pensamento, o próximo passo é a ação. E se nós pensarmos em recaída, acreditem, ela começa dias, semanas, meses antes da ação. Porque eu começo potencializando pensamentos, eu começo me permitindo, eu começo deixando essa gaveta mais tempo aberta. E uma hora, meus amigos, do pensamento vem a ação. Conhecer a doença e seus efeitos em si próprio. Entra aquilo que foi falado sobre a individualidade da pessoa. Essa responsabilidade é nossa sobre a minha doença
É a minha responsabilidade conhecer os efeitos em si próprio. Mas não é aquele efeito de usar, beber e ficar bêbado. É os efeitos do entorno da doença. Vou dar o exemplo do Antônio de novo. Eu só uso quando estou acompanhado. Beleza. Se eu estou acompanhado com uma pessoa que não é uma pessoa de proteção, a tendência ao uso vai ser enorme. Então, para eu vencer a minha doença, eu preciso conhecer o que acontece comigo em relação ao meu entorno. Tem pessoas que gostam de usar sozinho, tem pessoas que têm um ritual, tem pessoas que para fumar maconha vai lá na sombrinha da árvore da mangueira no morro do sei lá onde, no pôr do sol. Beleza. Então eu preciso evitar essa mangueira, esse pôr do sol, essa sombra. E logo eu começo a cortar a lateralidade que me leva diretamente ao uso. Eu não sei por onde começar. Eu sei que a gente precisa começar por algum lugar. E a gente vai fazendo testes com a gente mesmo. E a gente vai dando passos conforme está dentro da minha possibilidade de atuação. Nunca venceremos uma batalha se lutarmos de olhos vendados. Tem pessoas que vão em grupo de apoio de amor exigente, eu já vi isso, e a pessoa fala assim, qual que é a sua droga de preferência? Aí a pessoa falou assim para mim, Ricardo, foi sugerido que eu não falasse sobre minha droga de preferência aqui no grupo. E eu falei, por quê? Não, porque isso me gera sentimentos, e logo me gera vontade, e não sei o quê. Aí eu falei, então vamos conversar sobre o que? Eu sou Papai Noel? Aqui no grupo? Se você tenta o suicídio, procura um profissional. Ele vai falar sobre o quê? Sobre o Lula? Sobre a Dilma? Cara, ele vai falar sobre o seu problema. Falar, meu amigo, desculpa, com todo o respeito que eu tenho por você, nós vamos ter que ir no cerne da sua ferida. Eu tenho que colocar metiolate onde arde. Eu tenho que tratar onde está vazando. Eu não posso ir lá no calcanhar se o machucado é no joelho, desculpa. Não se compra sapato novo para pé machucado. Primeiro trata-se o machucado. Então você tem que conhecer a doença em si próprio. Não tenha vergonha de falar dela, fale com maturidade. Agora é claro, não trabalhe ela com nostalgia. Nossa, que legal, que massa. Então, quando a gente fala assim, fazer uma avaliação minuciosa sobre os pontos vulneráveis. Deixa eu ver se está aqui no próximo. Não está. Vai estar mais para frente. Que é o seguinte, dependendo do jeito que você lida com a doença, e essa é a frase, e essa é a coisa que eu queria que vocês levassem para casa. Qual foi o pior lugar ou a pior situação que você viveu com a droga? A sua pior vergonha, a sua pior fase, porque foi essa que tirou você da droga, foi esse basta, foi nesse momento que você levantou a mão e falou, cara, eu não quero mais. É o que a gente chama de despertar espiritual. Lembra na passagem do filho pródigo? Ele pede a herança do pai, ele abandona o pai, ele mata o pai. Pedir a herança com o pai vivo significa falar o seguinte: eu estou abandonando você como meu pai, eu estou abandonando a filiação que eu tenho com você, quero a minha parte da herança. A parte da herança se ganha no falecimento do seu pai, não enquanto está vivo. Mas nesse momento eu falo, eu quero a minha parte, e vou para o mundo, gasto, faço não sei o que, uso não sei o que, o dinheiro acaba, uma situação ruim na cidade acontece, ele começa a viver uma situação de depressão, de sujeira, trabalhar com porcos, comer comida de porco, não sei o que, e de repente dá o quê? Um despertar espiritual. Ele fala, eu vou voltar para casa. Ele voltou para casa quando ele estava com o bolso cheio de dinheiro. Alguém muda de figura com o time ganhando? Cara, não se mexe
Não se ganha assim, não se muda nada em zona de conforto. Então o pai que acha que vai proteger o filho, trazendo para cá não sei o quê, e que ele vai... Não se ganha nada em zona de conforto. Todo mundo que está aqui, que optou pela abstinência, passou pelo processo de comer comida de porco, e uma hora levantou a mão e falou assim: eu não quero mais. Eu não quero mais, então eu vou fazer o processo inverso. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou buscar de volta aquilo que é meu. Quando nós formos falar de droga, lembre da comida de porco que você viveu e comeu, porque você não vai querer voltar mais lá. Agora, se eu for falar de droga e falar dos efeitos nostálgicos que ela me ocasionou, desculpa, não vai dar certo, porque você vai estar dando uma importância para ela que ela não tem. Não funciona desse jeito. Como é que eu titularizo a droga na minha relação? A droga foi aquilo que aconteceu comigo de pior na minha vida. Ela me transformou numa pessoa que eu não imaginava que eu poderia ser. E essa pessoa que ela me transformou ainda anda comigo em muitos aspectos. Eu já contei uma história há um tempo atrás. Eu fui pescar com uns amigos e eu tive vontade de pegar um dinheiro que não era meu, porque ele ficou muito presente ali numa situação que só eu sabia onde estava o dinheiro. Ele estava bêbado, ele não viu $5.000. Nós estávamos indo pescar na Bolívia e ele escondeu o dinheiro numa situação, para eu não me alongar muito na história, e eu vi onde ele escondeu e passou na minha cabeça: pega para você. Eu com 15 pessoas, todos mais velhos que eu. Eles me convidaram para entrar nesse grupo de pescaria. Acho que o mais novo tem 67 anos. Tem pessoas que vão com andador lá nessa galera. São pessoas que eu adoro andar com eles, porque eles só me ensinam. E aí me passou na cabeça esse negócio de pega para você, Ricardo. Ele não vai perceber. Aí na minha cabeça imediatamente, né, eu falei assim: não vou pegar, né, cara. Aí vem de novo: então pega só $1.000, tira um punhadinho de um pacote. Aí de novo vem: eu não vou pegar. Aí daqui a pouco vem uma outra mensagem: pega só $100, cara. Uma nota, ele não vai nem perceber. E de novo, eu não vou pegar. E eu a gente estava num ônibus, leito, assistindo, cada um tinha uma cabine lá assistindo filme e tal. Estava assistindo filme, eles jogando poker, não sei o quê. Eu assistindo filme, falei: pô, Ricardo, se concentra no filme. Sentimento, pega, tô com vontade. Pensamento, e logo depois ação. Abre outra gaveta. E eu, cara, não vou fazer. Graças a Deus eu não fiz. Graças a Deus. Não é mérito meu, não. Graças a Deus eu não fiz. No dia seguinte, a gente estava tomando um café. Eu sempre acordo mais tarde, o Zé acorda muito cedo. Estava no hotel tomando um café. Cheguei: tá sabendo do Paulinho? Falei: não, perdeu $5.000. Falei: caramba, como assim perdeu? Não sabe, não sei o que, não sabe onde ele pôs. Eu falei: cara, tá lá no ônibus. Numa situação assim, ele escondeu num... Você tá brincando? Vai lá buscar, Ricardo. Falei: vai você. Vai lá, busca lá, tá assim. Falei o banco, tudo certinho. O cara foi, pegou $5.000, entregou pro Paulinho. O Paulinho e eu tomando café ainda. O Paulinho veio e me deu um tapa nas costas. Falou: cara, tá aqui, velho, obrigado, você salvou minha vida. E eu fiquei pensando, falei: cara, foi por um segundo que eu perdi a oportunidade, porque eu já fui excluído. Eu estou contando uma vitóriazinha que eu fiz, mas eu tenho 300 derrotas para contar. Mas é aquele Ricardo que eu tenho vergonha de falar. Mas já chegaram para mim e falaram assim: Ricardo, você foi a pior pessoa que apareceu na minha vida e na nossa família, por causa das minhas atitudes. E naquele momento eu agradeci a Deus, cara, de ter me dado a serenidade de falar: velho, obrigado por eu não ter feito. Até hoje eu preciso lutar contra o meu desejo de pegar o que não é meu, ou de ter vantagens, ou sei lá o quê.
depois de 25 anos. Aí ouço um sábio falar assim para mim: Ricardo, não se incomode com o sentimento de vontade de pegar. Eu falei: como é que não? Porque na Dona Maria nunca passaria, talvez, esse negócio de pegar $5.000, porque não é dela. Na minha passa. Aí ele falou: Ricardo, não importa se um passarinho sobrevoe a sua cabeça, não deixe ele fazer um ninho nela. E fazer um ninho nela significa você deixar ele pousar e esse pensamento obsessivo compulsivo fazer parte da sua vida. Trabalhe isso. Isso é muito importante. E você vai lutar com isso a vida inteira. Ser bom é muito melhor do que ser mal. A gente só tem vantagens, mas eu não sabia disso. Para dar continuidade, eu queria fazer os senhores pensar numa coisa. Acho que todo mundo está recebendo isso, e isso tocou muito em mim, porque eu sou um cara ausente de família. Eu sou um cara ausente de família. Não é que, nossa, Ricardo, você foi abandonado. Não foi abandonado não, mas nós podemos falar assim, quando a gente usa droga, tem esposa que fala assim: meu marido me troca pela cocaína. É verdade. Meu filho me troca pela cocaína. É verdade. É claro, a gente se troca pela cocaína, a gente se troca pela droga de preferência, a gente abandona a gente mesmo para fazer uso de droga. Então, se eu não me amo, desculpa, eu não consigo amar ninguém. Eu não vou dar para os outros aquilo que eu não tenho. Então tem mãe que fala assim: eu queria meu filho de volta. Você nunca vai ter seu filho de volta, desculpa. Porque existe um filho antes de usar droga, existe um filho usando droga, existe um filho depois que usa droga. Esse depois aqui não é mais aquele inocente que estava lá. Ele é um terceiro cara. E esse terceiro cara, às vezes, tem que lutar com um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho que ir contra os meus instintos para ir dar um abraço na minha mãe, para ir tomar um café com a minha mãe. Eu preciso fazer um esforço para fazer isso. E aí é uma coisa que tem me batido muito, porque agora, hoje, minha mãe está com câncer. Um câncer na língua, tirou metade da língua, tirou um pedaço da garganta e continua com câncer. E aí eu fico pensando: até quanto tempo eu vou ter minha mãe perto de mim? Não sei, não importa, talvez eu morra primeiro que ela, não sei. Cara, a importância da família. Quantas vezes eu abandonei por qualquer bobagem, ou porque ela falou uma coisa que não me agradou, ou porque eu idealizei uma mãe que eu não tive. Não importa, não importa aonde que está a compreensão e o respeito pelas outras pessoas. Então eu sempre idealizei que a pessoa tinha que ser, para me agradar, para estar do meu lado, do jeito que eu queria que ela fosse. Eu fui entender isso com a minha filha, que a minha filha falou: pai, eu sou outra pessoa, eu não sou sua propriedade. Eu, caramba, é verdade. É verdade. Eu quero viver desse jeito, pai. Eu falei: você tem todo o direito. Fica à vontade. Eu preciso respeitar a individualidade de cada pessoa. E eu fico, às vezes, pensando o seguinte: a gente está numa situação onde a gente tem vergonha. A gente tem vergonha, por exemplo, quando você vai na escola, você vai levar seu filho na escola, ele fala: pai, para aqui na esquina. Para aqui na esquina, não precisa, é mico, pai, vai fazer pagar mico? Para aqui na esquina. Dá um beijo no papai de tchau. Você acha, pai, na frente de todo mundo, está todo mundo olhando. E aí eu trouxe um negócio pra gente. Você põe, Rafa, fazendo favor? Quando volta da guerra, será que você tem vergonha? De no meio de todo mundo você dar um abraço no seu pai? Será que seria mico numa situação dessa? E aí eu fico pensando, porque a gente sai pra guerra todos os dias, cara. E a gente chega em casa, a gente recebe o outro em casa como? Um simples: oi, cheguei, estou aqui. Às vezes nem isso. Nessa hora não tem vergonha de um estádio inteiro ver você correndo e abraçar seu pai. Nessa hora não é pagar mico, um cara que estava na guerra, voltando para casa.
dentro da escola, na sala de aula? Pensou você chegar? Filha, vim te dar um beijo na sala. Sua filha descomunga você. Eu queria... Pode passar o outro, Rafa, por favor. Eu queria que a gente pensasse um pouco nisso, porque é um pouco do que eu estou vivendo. Eu estou trazendo para vocês um pouco do que eu estou vivendo. Eu não sei falar de amor exigente sem falar de mim, particularmente. O filho está treinando. Tem um som, Rafa, aí, Rafa. Vê se você consegue pôr. E o pai começa a falar com ele, e ele começa a sentir o som do pai, ele reconhece a voz do pai. O pai em missão. Ele ouve a voz do pai, ele começa a achar que é o pai. Será que a gente pode fazer isso quando chegar em casa hoje? Será que eu posso entender que ninguém precisa ir na guerra, efetivamente na guerra, para a gente colocar o grau de importância que essa pessoa merece na nossa vida? Eu preciso perder para entender? Eu preciso ficar um ano longe para entender? Eu quis trazer essas coisas para que a gente pudesse pensar só, porque não tem coisa mais importante na nossa vida do que as pessoas que estão ao nosso entorno. A gente não vai fazer sucesso sozinho, cara. Isso não tem significativo nenhum. Isso não tem importância nenhuma. Eu preciso fazer sucesso dentro da minha casa. Eu preciso fazer sucesso com as pessoas que estão do meu lado. Eu preciso ser diferente com essas pessoas. Com o vizinho não adianta nada. Eu não sou capaz de ser uma pessoa que está tão próxima de mim. Receba as pessoas com um abraço. Mostre para ela que ela é importante para você, a todo momento que ela chegar na sua frente. Não trate com insignificância, porque toda vez que a gente tira o pé para fora, nós estamos indo para a guerra, pode ser que a gente não volte, por N fatores, por N fatores. O tratamento ele é multidisciplinar, devemos utilizar todas as ferramentas possíveis. Isso já foi falado aqui. Se você busca determinadas coisas somente, saiba que você está trilhando a superficialidade do tratamento. Busque todas as ferramentas possíveis. Já me falaram que nós temos 5 minutos. Então, já. E também pelo que pagaram também não vou falar mais também. Visão imediata. Eu queria logo me recuperar. Pelo amor de Deus, cara. Pois é um processo. É um caminhar, é dia a dia, passo a passo. Você vai se recuperar para o resto da sua vida. Se você tirar o tapa dos olhos, né? Se você começar a se observar, se você começar a entender, se você começar a ter informações para que cada vez mais você coloque coisas em cima da mesa, que você viva situações que você não viveu, que você olhe para você e fala, poxa, eu vou dar um grauzinho nisso aqui agora porque está precisando. Isso é importante. Renunciar a si mesmo. A si mesmo é aquele Ricardo que fica falando aqui que me prejudica, um Ricardo que eu não quero que ande comigo. Esse cara eu preciso renunciar. Se eu der ouvido para esse cara, não vai dar certo a minha vida. Inverter a lembrança da droga, do prazer para a dor. Pô, cara, faz 20 dias que eu não uso, tá foda. Não tá foda, graças a Deus faz 20 dias que você não usa, cara. Que bom. Foda tá usando. Isso que é difícil. E essa coisa aqui eu queria que vocês levassem para casa, principalmente dependente químico. Essa é uma informação que eu queria. Isso aqui é para provocar um pouco. Eu acho que é importante chacoalhar.
Existem 3 tipos de sim. Um sim que significa não. Você pergunta para o rapaz: você quer parar dessa droga? Quero. Você quer parar mesmo de droga? Sim. Esse sim dele significa não. A mãe fala: Ricardo, ele falou que quer. Ele não quer. Ele fala que quer, mas não quer. A verbalização dele é diferente das suas ações. Falar que quer é muito diferente de querer. Eu quero parar de fumar. Você parou? Não consigo. Você não quer parar de fumar. Desculpa. Eu queria parar de trair minha esposa. Você não quer parar de trair sua esposa. Vamos ser realistas. Porque o que a gente quer, a gente faz. Ou não? Ninguém coloca nada em mim, porra. Eu que estico a mão e pego. Então, uma vez eu fui fazer uma palestra na FEBEM. Hoje é chamado Casa Escola. O moleque falou assim: viu, tio, mas dizer não é foda, viu, velho? Eu falei assim: cara, a palestra é sobre a importância de aprender a dizer não. Não para as coisas que está errado. Não para os convites que vão vir. Aí ele falou assim: tio, mas dizer não é foda, hein, meu? Na hora do barulho não dá para dizer não, hein, meu? Eu falei: não dá? Ele falou: não. Eu falei: quem concorda com ele? 76 numa roda concordaram com ele. Eu fiquei sozinho na sala. E a moça que me convidou para falar, eu não me lembro o que ela era lá na Casa Escola, não sei como é que chama, uma senhora bem gordona. Eu fiquei olhando para ela, aí deu uma luz em mim. Eu falei: você não consegue falar não? Não, senhor, não consigo falar não na hora do barulho. Você não consegue falar não? Não, senhor, eu não consigo. Eu falei assim: então eu vou fazer uma pergunta para você, ok? Ok, senhor. Você faz sexo oral para mim agora? E fui abino a negócio. Você tá louco, senhor? Você tá me tirando, senhor? Você não sei o quê. Eu falei: cara, não tô tirando ninguém não, filho. Tô tirando ninguém não. Tô fazendo uma pergunta, cara. Você faz para mim ou não? Não, senhor. Eu falei: opa, peraí, o que você falou? Então você é capaz de falar não, velho. Desculpa. Não vem com conversinha furada pra mim, não. Pensei: a velha vai me matar, né? Quando eu fui embora, ela me acompanhou. Ela falou: Ricardo, eu adorei. Eu falei: sério? Ela falou: sério. Sabe por quê? Você fez eles pensarem. Eu falei: que bom. Você fez eles pensarem. É uma escolha dizer sim ou não. É fácil falar eu não consigo. É porque você não quer. Diferente. O primeiro sim significa não. Existe um sim que é um sim minúsculo. É um sim pequeno. Viu? Hoje tem grupo de amor exigente. Você vai? Vou. Semana que vem tem, você vai? Não, semana que vem não vou, né, mãe? Porque eu já fui semana passada. Veja que é um sim pequeno. Não dá certo. É aquele cara que vai para a clínica, fica 6 meses limpo, quando sai recai. É aquele cara que fica 1 ano limpo, recai. Ele faz pouco. É um sim minúsculo. É um sim do jeito dele, eu não quero perder. Eu vou até um passinho só, velho. Escuta. Aí tem um terceiro tipo de sim, que é um sim maiúsculo. É um sim verdadeiro, é um sim disposto à mudança. Pode até causar dor, não importa. Mas esse sim funciona. Eu gosto de usar o negócio do regime. Você sai da mesa com fome? Se você sair da mesa com fome, meu amigo, beleza, você vai emagrecer. Esse é o último sim. Esse é o terceiro sim. Eu quero emagrecer. Puta, mas a hora que você acaba de comer, você fala: nossa, eu não devia ter comido tanto. Você nunca vai emagrecer. Você fala que quer, mas não vai funcionar. Então, se você sai da mesa com fome, é o terceiro sim. Você vai emagrecer, pode acreditar. De todas as ferramentas que existem, a mais importante, ao meu ponto de ver, é a religiosa, é a espiritual, é a sua conexão com Deus, cara. Sozinho não dá certo. Sozinho eu não consigo. Ricardo, sozinho eu não consigo.
Então, essa é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem. Se você ainda não entendeu a conexão que tem que fazer com o seu poder superior, comece a fazer do jeito que você puder. Simplesmente peça. Simplesmente peça. Conversa com ele. Se afasta de todos e de tudo, para que você possa se conectar com o seu poder superior. Faça isso, vai valer a pena. Isso é importante. Eu me recuso a afundar. Isso é um amigo meu fez esse desenho, achei tão incrível. E aí eu tenho que colocar nessas bexigas, cara, eu tenho que colocar um monte de coisa. Tem um monte de coisa puxando para baixo, mas aí eu vou encher a bexiga que eu quero. E eu quero continuar caminhando. E por fim, né, se conseguirmos de alguma forma vencer essa nossa doença, abaixe a cabeça e eleve o seu pensamento a Deus, pois sem Ele não seríamos capazes de sequer abrir os nossos olhos hoje. E, Rafa, eu queria que você colocasse aquela música, eu queria que vocês refletissem um pouco sobre essa música, porque, cara, de verdade, pode soltar, Rafa, estar aqui hoje é um presente, cara, é um presente. A oportunidade que Deus está nos dando de estar nesse momento aqui. O Antônio falou, a todo momento o Antônio falava assim: olha onde eu estou hoje, comparando com quem era o Antônio há 6, 7 anos atrás, há 10 anos atrás. É um presente estar aqui. É um presente para cada um de nós estar aqui. Eu agradeço profundamente a Deus pela oportunidade de eu estar aqui também, pela minha vida, pela minha família, pelos presentes que Deus tem dado de bandeja para mim, e que às vezes eu esqueço de agradecer. Eu queria que vocês levassem para casa a importância do abraço, a importância da outra pessoa. A gente não precisa perder ninguém precisa ir para a guerra para mim mostrar para ela o quanto ela é importante para mim. Eu só preciso me conectar com a importância que ela tem na minha vida. Eu preciso parar, abandonar um pouco o mundo e trazer a realidade daquilo que realmente faz efeito na minha vida. E é isso que eu estou tentando viver hoje, nesse exato momento. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado a todos vocês.